de aberração. Agora, eu estou conversando com Ciro Gomes. Ciro, e Sérgio Moro nessa história que chegou lá como grande figura? Ele sempre foi, né? Quando a gente vê, o Brasil é um país, vamos primeiro reconhecer o justo sentimento de aplauso que ele angariou no nosso povo. Porque o nosso povo está muito machucado de ver a corrupção ser premiada com a impunidade. E cadeia no Brasil é só para ladrão de galinha. De repente aparece um jovem juiz, né, que bota os poderosos na cadeia, que faz e acontece, e vive de gravatinha borboleta circulando nos grandes meios, e todo dia está na televisão, etc, etc, com aquele jeitão. Parecia que nós tínhamos achado um juiz severo. Eu, que sou já vivido, macaco velho, sei o que é aquilo, desde sempre. Quando você vê um juiz saindo dos autos e começando a se exibir, circular nos salões, ele deixou de ser juiz, é um político. É um político atrás de poder, atrás de holofote para entrar na política. Isso, toda a vida foi assim, isso não tem menor, toda a vida. E não é que eu seja profeta, é porque eu já vi um velho filme, né? E eu comecei a dizer isso, aí eu comecei a dizer. Hoje, o que é que resta disso? Resta um cidadão que tem duas explicações impossíveis de serem dadas se a gente olhar o mundo, a experiência do mundo. Eu ando, agora anteontem, jantei em São Paulo com Noam Chomsky. É meu privilégio, eu sou uma pessoa respeitada no Brasil, circulo no meio acadêmico internacional, tive em Harvard, etc. E ninguém compreende isso, aí seria inexplicável. Um juiz condena um cidadão, não vou nem discutir se é inocente ou não, condena um cidadão, tira ele da eleição. E no dia seguinte aceita ser ministro do outro cidadão que ganhou a eleição porque aquele outro não participou da eleição. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Um juiz condenar um político e depois ser ministro do político que ganhou a eleição porque aquele outro que ele condenou não participou da eleição. Volto a dizer, não estou falando se é justo ou não é justo. E depois você tem outra coisa que é escrita, Mário. O Brasil meio que está chocado, sofrido e vulnerável a essas coisas. É escrito no Código Penal. O crime de corrupção passiva fala em receber vantagem ou promessa de vantagem para si ou para terceiros, utilizando-se da posição política ou institucional que tem. Ora, vamos pensar juntos. Se o Sérgio Moro, nós tivéssemos notícia de que ele recebeu a promessa de receber um saco de dinheiro para fazer o que está fazendo, o que fez, a gente chamaria de corrupto, ninguém teria dúvida. Pois bem, ele não recebeu, consta, nenhuma promessa de saco de dinheiro. Mas é público, notório e não negado, é confirmado, que ele recebeu a promessa de um cargo vitalício no Supremo Tribunal Federal. Ora, isso é vantagem. O cidadão ser juiz singular de uma vara que em começo de carreira e já tem uma promessa de virar ministro do Supremo Tribunal Federal antes das eleições, isto é uma oferta de vantagem, uma promessa de vantagem, e o nome disso é corrupção. Então veja, um politiqueiro corrupto. Ora, é tudo isso que ele queria dizer que não era. E lamentavelmente a grande decepção da maioria do povo brasileiro está se agravando na medida em que esses diálogos, essas conversas porcas estão sendo vazadas. E aí a gente precisa ajudar a população a entender uma coisa. O argumento deles é que esse vazamento é ilegal, e é mesmo. Só que nós temos duas coisas. Quem não pode usar informação privada são as autoridades. Então a polícia não pode invadir seu telefone, o Ministério Público não pode invadir suas conversas no WhatsApp, porque a lei não permite. Mas o jornalismo é absolutamente livre para cumprir a sua missão democrática, que é obter informação e divulgá-la. E isso é protegido no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de forma clara e explícita. Né? Ao jornalista é assegurada a ampla liberdade de expressão, assegurado o sigilo da fonte. Portanto, o Glenn Greenwald não cometeu absolutamente nada errado e não está envolvido em nenhum tipo de ilícito, porque o papel do jornalismo, tão essencial para a democracia como o ar que a gente respira, é devassar as informações e informar o povo. Que as autoridades façam aí sua tarefa. Vão lá fazer um inquérito, saber quem foi que devassou, prenda quem fez a coisa errada, etc. Mas jamais constranger o jornalismo, nem muito menos mentir dizendo que aquilo não é verdade, porque aquilo é rigorosamente verdade. E engraçado é que numa proposta que tinha sido apresentada pelo grupo lá, pela República de nas Curitiba, 10 medidas contra a corrupção. Eles admitiam... Ele diz lá que o juiz não pode, ministro não pode ir para o Supremo. Ministro do Executivo, uma das 10 medidas consideradas por ele como corrupção, é exatamente isso.
Não poderia, dependendo da maluquice deles, que um ministro de Estado, tipo Gilmar Mendes, tipo Toffoli e tal, não poderia ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Então, eles propõem, não é, como 10 medidas contra a corrupção, aquilo que é corrupção mesmo, né?